Estamos dando início ao 12º episódio do Podzoli, o podcast do mercado imobiliário de Brasília. E hoje estamos recebendo aqui João Acioli, proprietário da Carvalho Acioli Engenharia. Uma honra te receber aqui hoje. Estamos muito felizes com a sua participação e tenho certeza que vamos conseguir bater um papo aqui de muita qualidade. Antes de começar, eu quero deixar um abraço aos nossos patrocinadores, né, Léo? Varejão do Piso e Saga Volkswagen. Um abraço para toda a equipe. E assim, João, satisfação te conhecer, te receber aqui no nosso 12º episódio. E para iniciar, gostaria que você contasse um pouquinho da história aí da Carvalho Acioli Engenharia. Bom, em primeiro lugar, prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos tentar passar um pouquinho da história e tentar ajudar aí nesse trabalho de vocês de estar promovendo, divulgando e botando boas práticas aí, né? Fazendo esse trabalho de divulgação de boas práticas. Acho que a história da Carvalho Acioli, ela é uma história bastante comum e a gente vê que acontece ou aconteceu e vem acontecendo até hoje com a maioria das construtoras. Né? Meu pai, engenheiro, formado lá em Ouro Preto, Minas Gerais, ele, na verdade, é alagoano, teve uma oportunidade de estudar em Minas e acabou se formando em Engenharia Civil, Minas e Metalurgia. Num primeiro momento chegou a trabalhar na Petrobras durante alguns anos, mas já logo seguiu a veia da construção civil. Legal. E, bom, com relação à família, ele conheceu minha mãe lá em Ouro Preto, casou e começou a formar família. Voltou lá para o Nordeste para construir estradas, mas lá também já começaram a aparecer as primeiras oportunidades de fazer construção civil, edifícios, galpões, e passou a atuar nessa área da construção civil mesmo, de construção de edificações mesmo. Com o tempo, ele acabou indo trabalhar numa grande construtora que já existia lá no Nordeste, chamada Construtora Loio. E dentro dessa construtora ele fez muitas obras, tanto lá no Nordeste, e a construtora tinha obra no Brasil todo, e aí ele passou a ser um engenheiro designado para fazer obras fora também, lá no Nordeste. Ali. Isso. Nós nascemos lá, né, nesse momento que ele estava nessa transição. Qual a cidade lá, Maceió? Recife. Recife? Isso, legal. Recife. Porque eu vi um empreendimento seus lá em Maceió. Isso. Estão fazendo lá, né? Com um empreendimento lá. A gente tem raízes lá, né? Bacana. Família e assim, acabou que a gente até hoje tem um vínculo muito forte com a região, né? Tanto Recife como Maceió. E aí ele acabou vindo para Brasília, trazido pela construtora Loio. E ele começou com as obras ali, ele fez o Clube Naval de Brasília. Legal. Foi a primeira obra. Aí ele fez uma série de outras obras, Cine Centro São Francisco, o ginásio Cláudio Coutinho, que era a antiga piscina coberta, fez o ginásio do Colégio Dom Bosco, uma série de outras obras pela construtora Loio. Naturalmente, isso aconteceu com muita gente e acontece até hoje. Você tem uma equipe técnica dentro de uma construtora maior que acaba conseguindo naturalmente se destacando ou conseguindo realizar algum trabalho um pouco mais diferenciado e ela acaba virando naturalmente um braço dessa construtora maior. E nesse momento que meu pai viu, em algum desses momentos, ele viu essa oportunidade de montar a própria estrutura de construtora para, num primeiro momento, né, atuar como uma prestadora de serviço para a construtora maior, que era a construtora Loio. Logicamente, outras oportunidades de trabalho também estavam surgindo e ele também pensou... E ele sempre foi assim visionário de observar essas oportunidades? Não. Minha mãe era mais visionária que ele. Ele é um cara de obra, prático, excepcional técnico, mas assim, diferenciado mesmo. Acho que ele fazia um trabalho... O ponto forte dele era esse parte profissionalismo e na parte parte técnica. executiva ali. Isso. Legal. Eu acho que foi um pouco influenciado pela minha mãe, que ele acabou montando a estrutura própria. Falam que todo grande homem tem uma grande mulher atrás, né? Então...
Faz sentido. E ele acabou, ele foi, além de prestando serviço para a construtora Aloy, ele começou a pegar seus serviços próprios. Ele construiu muitas casas populares lá no interior da Bahia, aqui em Santa Maria. Santa Maria. Isso. E fez casas populares ali na Ceilândia. Então, as primeiras construções foi nesse período de construção de casa popular que ele montou a estrutura própria. Então, alguns desses conjuntos habitacionais ele já fez pela construtora Carvalho Ascioli. A construtora Carvalho Ascioli participou de alguns processos de editais de seleção para a construção dessas casas e ele construiu pela Carvalho Ascioli. Algumas ele ainda estava terminando de fazer pela construtora Aloy. Em parceria, né? Em parceria lá com a Aloy. Bacana. Bom, depois disso ele fincou pé por aqui, desvinculou um tempo, naturalmente também foi perdendo o vínculo com a construtora Aloy e passou a fazer suas construções próprias aqui em Brasília. Chegou a fazer, além das casas da Ceilândia, ele chegou a participar no início assim, de alguns processos de seleção por concorrência, né? Mas ele nunca foi muito dessa parte de obras públicas. Ele sempre teve uma vontade, a iniciativa de trabalhar mais por conta própria. Então, assim que ele começou a conseguir uma estruturazinha financeira mínima, razoável, para fazer seus próprios negócios, né, suas próprias construções, aí ele começou a... Isso também eu acho que foi um pouco minha mãe que foi empurrando. E foi mostrando a direção ali. Foi falando, vamos por esse caminho, que eu acho que a coisa vai bem, né? Assim, a gente imagina só as situações que eles passaram, mas assim, você tem situações boas e ruins e dificuldades e eventualmente facilidades e oportunidades que vão aparecendo na vida. Bacana. E aí você vai fazendo suas escolhas a partir dessas experiências, né? Perfeito. Então, nesse momento, eu acho que ele começou a soltar ali as primeiras construções de incorporação. Fez mas aí foi um pouco depois, no segundo momento. Aí, deixa eu me lembrar aqui agora quais foram as primeiras incorporações. Já quase que desde esse início, ele já começou a ver aqui o mercado de Taguatinga, a cidade de Taguatinga, como um mercado e um local de muitas oportunidades. Promissor, né? E ele já, acho que ali no meados dos anos 80, ele já começou a fazer investimentos aqui, na cidade de Taguatinga. Ele é um visionário, E enxergou grandes oportunidades, né? A sua participação também, como que você se insere aí já nesse contexto histórico, porque você também é engenheiro, né? E aí, como que foi a sua trajetória também, somada a essa trajetória do seu pai, na criação da Carvalho Ascioli? Você desde pequeno ali acompanhando, seu pai já desenvolveu esse interesse ou o start aconteceu depois? Tenta vincular um pouquinho aí a sua pessoa à do seu pai. Bom, a vocação profissional não tem como a gente não sofrer influência dos pais, principalmente, ou de parentes próximos, né? Então, eu acabei seguindo a linha da construção, mas como arquiteto e o meu irmão como engenheiro. Então nós somos engenheiro e arquiteto. Que legal. Complementa. Nós dois, a diferença de idade muito pequena, 1 ano, então a gente praticamente estudou junto e quase que se formou junto. Legal. E dentro de canteiro de obra desde menino, antes até de entrar na faculdade, então a gente já acompanhando as atividades do meu pai, então a gente foi tomando gosto. Naturalmente foi gostando, eu adorava ver planta, adorava entender o que era aquilo tudo. E falei, eu quero fazer isso aqui. É muito bom a gente trabalhar com o que a gente gosta, com o né, meu caso também. O Léo também foi a mesma coisa, que o pai do Léo é mestre de obras. Então o Léo cresceu, né, Léo, dentro de obras aí e acabou escolhendo a engenharia também. Exatamente, porque... Como você falou, João, a influência é aquela questão diária, né? Você tem o pai como referência e aquilo que o pai faz é a referência que a gente tem durante o convívio. Então, é legal essa coincidência, é bem bacana. É bastante comum isso. Exatamente. Né? Isso eu acho que é um ciclo da vida, né? Exatamente. Acho que vão se renovando assim, né? Os ciclos, né? Verdade. E aí nessa, eu só vim realmente a atuar mais diretamente na construtora num momento
difícil que a gente passou, porque eu tinha recém-formado em arquitetura, meu irmão ainda não estava formado em engenharia. A gente já atuava na empresa, mas a nível assim de estágio, né? 20 e poucos anos fazendo estágio e aprendendo algumas coisas, né? E aí a gente enfrentou um momento difícil, que foi o momento da doença da minha mãe. Minha mãe teve câncer, leucemia, e aí ela batalhou por quase 2 anos, mas acabou falecendo. E durante esse período, meu pai ficou meio assim, dividido. Ele sempre foi um cara muito focado em trabalho, e ele não estava conseguindo conciliar as coisas, né? A gente já entrou no circuito assim, meio que tentando dar algum tipo de suporte. E eu acho que assim, foi uma experiência ruim, mas toda experiência ruim acaba fortalecendo a gente, né? A gente faz a gente crescer um pouco mais. E eu acho que a gente meio que forçosamente rompeu um pouco aquela fase de curtição, de meninice, para poder agora virar homem definitivamente ali, né? E aí, nesse momento, a gente começou a entender um pouco mais do negócio como um todo, não só da construção ou só do projeto. A gente começou a tomar pé mais da engenharia econômica, da engenharia, de toda a logística mesmo, né? Do que é um negócio de incorporação imobiliária. Bacana. E aí, à medida que a gente vai tomando conhecimento e vai entendendo mais os processos, aí a gente começa a conseguir dar contribuições melhores. Legal. E trazer ideias novas, porque muitas vezes a gente percebia que minha mãe tinha umas visões assim meio mais empreendedoras, meu pai era o cara técnico, prático, que realizava as coisas mesmo, e aí a gente percebeu que estava faltando esse lado dos dois, à medida que minha mãe se ausentou. Trazer as inovações. Isso, aí a gente meio que foi assumindo um pouco esse papel. Vamos começar a ver o que tem de oportunidade, quais são as boas práticas, o que o pessoal como que as pessoas estão trabalhando e que tipo de produto. E aí, a partir desse momento, a gente começou a contribuir um pouco mais. Legal. Esse momento, a gente já tinha aqui algumas obras realizadas aqui em Taguatinga, né? Mas eu entrei nesse momento que a gente ainda estava com algumas... Estava se reinventando ali, nesse momento, né? Isso, aí a gente procurou agregar novas ideias, inovar um pouco mais. A gente, logo depois que minha mãe faleceu, o Brasil passou um período de crise parecido com o que ele teve agora recentemente, econômica, grande. Durou aí pelo menos uns 3 anos, 3, 4 anos. Foi um período ali, segunda metade dos anos 90. Foi um período difícil. Então, assim, depois daqueles planos Collor, o Brasil entrou numa recessão forte, o Fernando Henrique veio, foi arrumando um pouco a casa, a economia levou um tempo para se reestruturar, e quem é do mercado sente bem mais do que quem está na parte de obras públicas ou serviço público. Então foi um período também um pouco conturbado, difícil, que a gente enfrentou naquele momento, mas que devagarzinho a gente foi superando e foi se reinventando. Legal. E aí eu acredito que um marco assim, de retomada mesmo forte, já com novas ideias, com inovações, foi já ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, com o projeto ali na CNB 10, o residencial São João del Rei. Era um terreno que a gente tinha, meu pai tinha, e que a gente resolveu inovar, fazer algo diferente do que vinha se fazendo aqui. E aí deu certo. Legal. E naquele momento a gente não estava tão bem estruturado assim, economicamente, mas conseguiu tocar. A gente construiu algumas parcerias muito importantes. Eu quero fazer até uma pergunta muito importantes. E assim, que foram cruciais para que a gente conseguisse desenvolver, né? Uma delas foi com o pessoal da turma de imóveis, né? Que é a turma que também já trabalha aqui há muito tempo, conhece muito o mercado, que é a turma da Cimóvel. Já tinha conhecimento, a gente já se conhecia há muito tempo, mas a gente estabeleceu uma parceria boa E porque eles
tinham um domínio e um conhecimento do mercado e agregavam muito na formatação do produto. E aí a gente, além de ajudar a gente numa captação de recursos também, que foi muito importante, então a gente conseguiu nessa transição, digamos assim, ou esse momento de renovação, final dos anos 90, início dos anos 2000, dar uma reestruturada. Legal. E aí a gente vem aí desenvolvendo trabalhos aí desde então, assim, eu estou reputando a minha participação maior a talvez aí coisa de próximo aí de 30 anos para cá. Entendi. Mas tem uma história de 15, 20 anos, 15 anos anterior a mais nossa. De 40 anos, né? São 43 anos. Nossa, já. É muita estrada. E no caso, João, da Carvalho, a Scioli aí da empresa familiar de vocês, ela já começou como construtora e incorporadora, ou ela veio como construtora inicialmente e logo depois ela também assumiu esse papel de incorporadora? Ela era construtora, essencialmente. Construtora, né? Dessas casas populares, né? Isso. E fez construções, como eu disse, de alguns edifícios, como empresa terceirizada ou como para obras públicas. Bacana. E assim, mas João, eu queria, uma dúvida minha, questão de incorporações. Né? Vocês trabalham assim com capital próprio? Ou vocês trabalham com investidores também? E qual a importância que você dá para essas parcerias? Bom, a gente tem vários modelos e já tivemos experiências de todo tipo e tão abertas. A grande maioria foi boa, sabe? Mesmo às vezes quando a gente tem alguma situação complicada, difícil, é interessante. Tem o momento do estresse, mas a gente aprende muito, sabe? Aprende muito, muito nas situações difíceis. E quando a gente supera elas, mesmo que eventualmente tenha rolado alguma crise interpessoal ou com alguém, a gente acaba se entendendo. Muito. Eu não tenho assim nenhum histórico de ter tido problema e ter alguma mágoa. Que legal. Acho que praticamente todo mundo que a gente conviveu, que a gente fez algum tipo de parceria, hoje em dia a gente tem excelente relacionamento, é amigo, é bem próximo, então assim, a coisa... Eu acho que quando você trabalha com transparência, principalmente, você não esconde nada, as cartas estão totalmente aqui na mesa. Isso faz total diferença. E franqueza, honestidade, eu acho que as pessoas, assim, mesmo quem às vezes tem uma intenção ruim, fica constrangido e acaba se enquadrando. Ficar ali. Exatamente, ou se afasta, ou se afasta, no ambiente, né? Ou ela se enquadra nesse ambiente, entendeu? E aí a coisa tende a dar certo. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a coisa são negócios, né, João? Negócios, muitas vezes vai acontecer dificuldades, mas quando você está alinhado ali em um propósito. Eu falo muito pro Léo que a gente tem um propósito muito alinhado hoje. Exatamente. Por isso que está dando certo na nossa sociedade. Porque se você quer seguir o caminho, o outro quer seguir outro. Se você tem certas crenças, a outra pessoa não está alinhada com você. Diverge demais. É igual investidores. Hoje a gente também tem uma incorporadora, a gente tem alguns investidores. E, cara, a gente não está ali procurando investidor por conta do dinheiro, não é o principal. Lógico que o dinheiro faz parte da equação, né? Lógico. Mas o cara tem que estar alinhado ali com o nosso propósito também. Exatamente. Eu vejo essa questão do propósito é um dos pontos que tem que estar alinhado para dar certo qualquer tipo de negociação. Hoje em dia a gente vê nessas empresas de consultoria, eu consigo enxergar isso e às vezes a gente vê, a gente fez isso sem nem saber essa metodologia, mas você fazer planejamentos estratégicos de longo prazo, traçar propósitos, missões, valores, estabelecer seus valores, que são base também da sua empresa. Isso aí, assim, ajuda muito só que algumas dessas coisas você consegue hoje em dia aprender num curso de 1 ano ou 2, né? E já partir um pouco melhor. Tem algumas que esse tipo de coisa a gente foi aprendendo na marra. Na prática. Aos trancos e barrancos na vida. Bacana. Mas de alguma forma a gente aprendeu também um pouco esse caminho, né? Bacana, hoje a gente tenta dar um passo a mais, mas assim, tenta se reinventar, se inovar, trazer alguma coisa nova. Acho que a 3ª geração já está chegando aí, que é a geração dos meus filhos, meus sobrinhos e sobrinhas. E assim, a gente
vamos ver se eles têm vocação, se eles gostam, se eles querem também. Se adaptar. Nada disso tem a influência natural que a gente estava conversando. Mas tem que partir o desejo. Exatamente. Cada um tem seu talento também, né? Exatamente. E aí, complementando essa pergunta do Pedro hoje, né, na Carvalho Accioli, vocês trabalham mais essas incorporações e a construção, a Carvalho Accioli fazendo as duas coisas, fazendo esse link da construção e da venda. E em relação a isso, você prefere hoje, né, como um dos gestores aí da Carvalho Accioli, trabalhar com capital próprio, mesclar alguns outros empreendimentos, trabalhar com investidores? Como que você dividiria hoje, assim, proporcionalmente, o que é a Carvalho Accioli nesse assunto incorporação? A gente trabalhou com investidores ali nesse momento de retomada, né, de final dos anos 90 e início dos anos 2000. A gente tinha uma limitação financeira, estabelecemos uma parceria muito boa com a equipe lá da Cimóvel. Eles agregaram não só financeiramente, porque tinham uma estrutura financeira, mas porque também trouxeram investidores. Expertise e investidores. Trouxeram investidores. E aí a gente somou, todo mundo somou. E no final a coisa funcionou bem, deu certo. Bacana. E acabou rendendo alguns frutos. Mas a partir do momento que a gente passou a ter uma estrutura financeira ou econômica um pouco melhor, a gente já passou a restringir um pouco as parcerias com investidores abertos. Entendi. A parceria com a Cimóvel existiu desde esse momento e existe até hoje, se mantém até hoje. E eles são parceiros na incorporação, né? E a parte de vendas é com eles, a parte de construção com a gente, e a incorporação a gente toca. E tem que ter esse equilíbrio, né? Para dar certo um negócio hoje, tem que cada um tá na sua área ali, igual você falou. Você é o cara da arquitetura, o outro da engenharia, trouxe uma empresa especialista em vendas. Exatamente. É a mesma coisa, gente. Eu sou especialista na venda comercial, sou formado em marketing também. E o Léo já é o cara que executa as obras, que faz os projetos de viabilidade. Legal. E assim, com tudo isso eu queria saber como é que funciona. Hoje as vendas, os lançamentos aqui é feito somente exclusivo por essa empresa parceira? Ou vocês abrem também para outras imobiliárias aí? A preferência é sempre deles e a decisão de abrir ou não é mais deles. Vai ter que fazer uma parceria com eles. Isso, é mais deles, porque eventualmente a gente vai fazer algum trabalho numa praça, digamos assim, diferente, numa praça que eventualmente eles não têm aquele mesmo domínio, e aí eles avaliam, aqui talvez caiba fazer uma parceria com alguém mais da região, mais local. Aqui também, ou às vezes pela dimensão do empreendimento, aí essa avaliação é um pouco mais deles. Às vezes a gente cutuca eles um pouquinho, o que a gente faz para poder vender um pouco mais aqui, um pouco melhor ali, mas a gente confia muito no trabalho deles e nas decisões deles. Da mesma forma que eles confiam muito no nosso trabalho e nas nossas escolhas. Então, a coisa vem dando certo. Essa parceria já é uma parceria longa. E como você falou, internamente também, a gente tem essa soma de expertise. Eu na área de projeto e um pouco em incorporação, meu irmão na área técnica de engenharia, que veio a somar com meu pai e que depois de algum tempo para cá já assumiu um pouco mais sozinho a responsabilidade. E aí eu tenho um outro irmão que trabalha na firma, que esse aí saiu um baita de um gestor. Eu acho que ele é o CEO nosso lá, é o mais novo, que legal. Mas ele é o cara financeiro, o cara... RH, ele bota a casa em ordem. Isso é interessante, né? Saiu cada um bom em uma área ali. Porque sai todo mundo bom no projeto. E aí, isso é interessante, isso é interessante também, porque assim, desde o início, quando o João começa a contar a história, a gente percebe que, como você citou aí, a questão da expertise, né? Se uma pessoa quiser acumular todas essas funções de ser o cara de projeto, de ser o cara da criação, vai ter muita quase dificuldade impossível conseguir essa responsabilidade, né? E aí quando você junta a expertise de um, a expertise do outro, a parceria, como vocês fizeram, né? No momento de dificuldade. Eu achei interessante essa visão. Quem teve essa visão de trazer uma imobiliária porque assim, eu acho muito importante, porque eu como corretor de imóveis, aonde que eu agrego? De dar a ideia assim, mas vai construir uma casa? Eu atendo clientes todos os dias. Eu sei o que eles estão buscando. Então eu vou falar, Léo, o pessoal está buscando imóveis de 4 suítes,
estão priorizando a área de lazer. Exatamente. Para Análise os mercadológica, né? lançamentos residenciais, qual a importância do pessoal das vendas, eles dão pitaco ali no projeto também, você escuta, como é que funciona? É fundamental. Não tem como desenvolver nada sem ter essa interação e essas informações que eles têm com muito mais propriedade do que a gente. A gente tem sentimentos, sensações, faz eventualmente até alguma pesquisazinha, mas as informações deles são da turma. Né? Legal você ter essa visão. Muito mais mais apurada, segura, né? A gente costuma falar isso. Minimiza riscos, né? Exato. Diminui riscos. Né? Exatamente. E assim, a ideia do podcast, João, é da gente trazer pessoas especialistas em áreas distintas, voltadas para o mercado imobiliário, é justamente dar essa credibilidade nas informações, né? Pedro e eu, quando resolvemos fazer a sociedade, foi justamente juntar essas duas coisas, porque eu já fazia construção para o cliente final, mas já fazia construção para venda. E o Pedro atuava ali na especialidade dele de imóveis de alto padrão. E aí era até uma briga que se tinha. Quem é que faz a avaliação mais correta de um imóvel? Eu falei os dois, porque o engenheiro ele vai fazer uma avaliação mais de custo executivo, e o corretor ele vai fazer uma avaliação mercadológica. E essa visão de mercado, normalmente quem tem mais é o corretor que está atuando ali no dia a dia, e a gente passa isso também para os clientes, né? Quando eles querem investir em alguma região que nós temos a expertise, aí o cliente vem e já fala, não, eu quero fazer um imóvel desse jeito. Ele já fala, cara, desse jeito a procura está sendo bem baixa. Hoje, de cada 20 clientes que a gente atende, 18 clientes querem um imóvel desse tipo. E aí a palavra que você falou que é perfeita, é minimizar o risco, né? Para quem realmente quer empreender, colocar o capital ali para ter um retorno, fazer esse estudo prévio ali é muito importante até para ter um crescimento duradouro aí, legal, como é o caso da Carvalho, né? É isso aí. João, Aí, pode falar. Pode falar. Os próximos lançamentos, como é que tá aí? A gente está aqui que eu ia fazer. no stand, então deu certo. Lançamento César Ascioli, certo? O edifício. Isso. E qual é as próximas etapas aí? Já está em etapa de venda? Quando que vai ser a abertura aí? Pois é, nesse histórico é interessante, porque a gente teve algumas fases, né? Então, quando a gente reiniciou lá no início dos anos 2000, a gente teve uma fase de... A gente queria um tema, né? Uma temática para apontar, e aí a gente resolveu escolher cidades históricas. Legal. De Minas. Minas não, porque a gente fez um residencial Olinda, fez o residencial São João del Rei, residencial Ouro Preto, residencial Mariana, legal, que não era para uma pessoa específica, era para a cidade. É a dúvida Mariana. que eu tinha. O nome vem da onde? Da cidade que eu vi Mariana. tem uma. Não, aí depois a gente passou por uma transição, saiu das cidades históricas, pegou um momento que não tinha um vínculo nenhum, fez um Maison. Aí depois a gente resolveu entrar numa linha de homenagear os netos do seu Renato, que é o meu pai. E aí começou a nominar os edifícios com os nomes dos netos dele. Legal. Então a gente está agora no César e tem ainda aí já passamos pelo Carlos Eduardo, que é o Cadu, passamos pelo Zé Renato, pelo João Vitor, pelo Arthur, pela Luma. Pilar, Isabela, onde a gente está aqui, e falta o Marcelinho, que é o mais novo. Eu vi também esse no site. Falta o Marcelinho, e aí a gente vai ver outra temática aí agora, nesse meio do caminho. Mas quem teve essa ideia foi sensacional, por se tratar de uma empresa familiar, né? Muito bom. Muito bom. Aí acabou seguindo essa linha. A gente está finalizando essa etapa agora, e aí os próximos a gente vai achar uma nova temática aí. Vamos ver qual vai ser o... Legal. Hoje a Carvalho Ascioli, ela é nichada na incorporação e construção de edifícios, né? Residenciais. Vocês têm alguma outra frente de obra, digo ali, residenciais horizontais, ou o foco mesmo da Carvalho Ascioli se mantém com construções de edifícios residenciais? Como que está aí o A gente já teve algumas experiências com loteamento. Fizemos um loteamento em Unai. Ele, num primeiro momento, não rodou bem, mas aí depois a gente viu uma oportunidade, já foi num momento em que a gente já estava mais
participando mais ativamente da empresa. Certo. E a gente observou uma oportunidade e acabou que relançou e deu certo, funcionou. Fizemos uma parceria de um empreendimento muito grande, num terreno que a gente tinha ali em Santa Maria, Certo. e a gente fez uma parceria com a Direcional Engenharia. E foi na era aí do Minha Casa Minha Vida. Então a gente fez o projeto todo, desenvolveu aquele urbanismo e as arquiteturas daquele projeto Totalville. E ali foi uma parceria nossa com a Direcional. Legal. Então tivemos essa experiência também, só que lá a parte de construção é só Direcional. Incorporação e construção. No início Entendi. a gente participava também da incorporação. Certo. Depois a gente ficou só como parceiro na parte de terreno mesmo, né? E aí, fora essas experiências, a gente acabou que fizemos algumas experiências com edifícios de incorporação imobiliária não residencial, Entendi. Comercial. Comercial, bacana. O comercial, ou os poucos comerciais que a gente fez, não rodaram muito bem. Não, assim, não foram experiências assim que Tão positivas, tão né? positivas, exatamente. E aí a gente optou Ficar no que tá dando certo isso, aqui. tentar seguir um pouco mais a receita que Tá a gente, certo, é o foco, know-how né, que a João? gente Já desenvolveu. comanda, né? Então a nossa intenção é tentar continuar ativo, na medida do possível expandir ou crescer, mas com um foco um pouco mais direcionado. Nós estamos desenvolvendo um loteamento, mas nós estamos só como terreneiro e incorporador Certo. lá em Alagoas, nas Aham. terras lá, nas origens nossas lá. Eu Bacana. vi lá. E esse empreendimento é basicamente um loteamento, mas a gente já tem o parceiro construtor que vai executar as obras, tem a parceria de lá também com a turma de vendas, que está sendo assim importantíssima e crucial para que a coisa aconteça. E a gente ficou assim sonhando com esse empreendimento lá e prospectando ele durante muito tempo. Mas foi só a partir do momento que a gente conseguiu formar essas parcerias que a coisa realmente começou a sair do papel, ou sair da ideia, né? E transformar mesmo. Então a Realidade. gente deve estar soltando agora aí no meio do ano esse empreendimento lá também. Pô, que legal. Tem uma família lá em Marechal. É? Família lá em É Marechal. lá mesmo. É lá mesmo, lá perto. É lá no Francês. É lá perto. Então dá pra ir a pé. É lá no Francês, na Praia do Francês, exatamente. Pô, legal. Tô Maravilha. pensando em dar um pulo lá. Quem sabe eu não passo lá pra conhecer. Vai conhecer, com certeza. Questões de dar... Não, legal. E aqui em Brasília, assim, é Taguatinga, onde vocês mais atuam, né? E quando vai ser? Tá previsto para entregar quando aí o César Cioli? César Cioli nós estamos com previsão de lançamento para o mês que vem. Uhum. As obras já iniciaram, vocês viram, Bacana. né? Então, assim, estamos nas fases finais de registro de memorial de incorporação no cartório. Então, o lançamento deve ser agora no início do mês que vem. E estamos aí na expectativa da nossa turma aí. Explodir nesse lançamento. Aqui são quantos pavimentos, João? São duas torres. Elas não são exatamente iguais. Tem um produto, outro. Mas a altura é a mesma. São duas torres de 14 pavimentos. Bacana. Se você considerar desconsiderar os pavimentos de garagem, né? Aí você tem 3 pavimentos de garagem. Bacana. E mais 14 pavimentos para cima. Ah, legal. Bacana. Não, maravilha, maravilha. Quanto tempo aí, Alisson? 33 Dá minutos. mais uns 20 e... Como é que tá? Vamos... Que horas são? São 3h40. Eita. Ixi, mais uns 10 minutos aí. Vamos. Fechou. Uma pergunta que eu tenho para fazer, Pedro, quando vocês nicharam aqui Taguatinga, né? Quanto tempo mais ou menos demora a questão da escolha do terreno? Como que vocês fazem, né? Essa escolha do terreno? E desde a escolha do terreno até chegar, por exemplo, aqui o César Cioli, a construção já está ali adiantada, até conseguir fazer o registro no cartório e já poder vender ali as unidades. Em torno de quanto tempo esse planejamento aí de vocês e essa questão também da escolha? Vocês fizeram ali um mapeamento e vão falando agora a gente vai para ali, vai para aqui, como é que funciona, João? A velocidade de rodar uma incorporação, esse início dela, em alguns casos é mais rápido, em alguns casos é um pouco mais lento. Aí depende de relativo, algumas, né? Depende de algumas variáveis aí que
questão mercadológica, Aham. econômica, Perfeito. eventualmente alguma concentração maior de empenho que a gente está tendo num determinado empreendimento, e aí Certo. tem que aguardar para poder ter esse recurso para o próximo e tal. Então a gente tem que trabalhar com essa engenharia financeira. Mas em via de regra, a aquisição do terreno já é um momento assim muito importante. Turma de vendas, a gente interagindo, construção principalmente também, para ver a qualidade do espaço. Certo. A gente analisa o espaço. A região aqui que a gente já conhece, a gente já tem muita informação sobre solo, Certo. sobre infraestrutura de uma maneira Essa é a geral. importância do foco, né? O cara ser especialista em uma Exato. região fica muito mais fácil para ele fazer a escolha de um terreno. Exato. A gente já tem muita informação sobre potencial construtivo, limites de alturas, de afastamento. Certo. Então, a partir do momento que a gente pega essas informações todas, as informações mercadológicas, o produto tal, ou assim, ou esse, ou vamos nessa Certo, linha. certo. Aí a gente tenta montar esse quebra-cabeça para poder achar o melhor ideal, né? custo-benefício. Com essas né? informações, você pula etapas, né? Fica mais fácil. Se a Exato. pessoa for Não atrás de antecipa, estudo de né? solo, aqui não, que você já conhece tudo. Fica muito mais Otimiza o fácil. tempo, né? Otimiza Muito o tempo. importante entender os limites que as normas e leis estabelecem, tanto normas técnicas, mas normas de códigos de obra, leis de uso e ocupação do solo. Inclusive você tem contribuição, né? Na LOS aqui, era Andef. Isso. A É, gente né? tem atuado, mas aí é pela instituição, Sinduscon, né? Ah, bacana, via Sinduscon, né? Isso. Aí a gente atua lá justamente para poder estar tentando trabalhar no processo de construção e aperfeiçoamento dessas normas, de uma maneira geral. Mas o que a gente contribui? Com a experiência que a gente tem no nosso dia a dia. Bacana. Então a gente vivencia muito essa questão de fazer projetos e respeitar os limites impostos pela norma, sempre é um grande desafio. Eu digo isso, e a gente gosta sempre, às vezes, de destacar isso, que é bem diferente. Você vai construir uma construção numa área que não tem regra, como a Vicente Pires. Com certeza. É E diferente. aí, assim, é um nível de insegurança muito grande, mas assim, a preocupação com o atendimento de normas, de regra, é zero. É zero, né? E pra gente é até uma coisa surreal fazer esse tipo de coisa e como que o mercado, de alguma forma, entende que aquilo ali atende às suas necessidades, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, a gente precisa estar nesse trabalho também, atuando nesse trabalho também de aperfeiçoamento das normas para melhorar as condições e melhorar a qualidade da cidade também, né? Exato. Porque Tem no esse final das propósito contas... também, né? Aí entra a questão do porque propósito também. o edifício ele é uma pequena parte daquele todo, né? Exato. E aí, se você faz uma coisa muito desconexa, e aí o outro faz uma outra coisa que não tem nada a ver, Exato. a cidade vai ficando estranha, vai ficando Verdade. perdendo Faz valor, né? sentido. Verdade. Aí o empreendimento que era para ter um valor agregado, ele acaba perdendo, né? O Exatamente. valor agregado. E a outra pergunta também nesse sentido, João, é como que você enxerga o mercado aqui do Distrito Federal para essa questão de incorporações para imóveis verticais, aí a projeção de vocês para os próximos anos? Você enxerga com mais otimismo? Ainda estão ali naquela linearidade de Mercado mais pé tá no bom ou chão? tá ruim? Como é que tá o a mercado? situação? O mercado tá bom, só acesso a crédito que ainda está muito difícil. Bacana. Mas o mercado a gente já percebe que está demandando imóvel, demandando, as pessoas querem, tem necessidade, as famílias estão crescendo, estão surgindo 70 mil pessoas todo ano aqui dentro do Distrito Federal. Existe todos um os déficit níveis. enorme, né? Habitacional, Exatamente. né? Fora o déficit que já está E que já acumulado. tem acumulado, exatamente. Agora, eu vejo com muito otimismo. A gente tem todas essas variáveis externas que influenciam para que isso solte um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, né, estimule um pouco mais. A gente tem um problema aqui também que a gente precisa vencer, que é oferta de lotes regulares. Distrito Federal é a região do país onde o lote é mais caro. O lote representa um valor muito grande na incorporação. Você vai para Goiânia, ou mesmo São Paulo, e vários lugares. É você muito vê que diferente. é muito diferente. Então, assim, a gente
a gente tem um desafio de ter mais oferta de lotes regularizados para a construção imobiliária. A gente está com a perspectiva aí do surgimento do bairro novo, que é o Jockey. Ainda tem o resto de oferta ali do Noroeste para a classe mais alta, e o Jockey já seria uma classe média alta. E tem alguns outros projetos aí que a gente está ouvindo falar em outras regiões, Sobradinho, Jardim Botânico e em alguns outros lugares, mas a preocupação em produzir terra urbana para a construção imobiliária, para principalmente edificações, é um desafio que a gente tem aí muito grande. É um desafio ainda. que Brasília tem mesmo. Tem um outro detalhe também, João, acredito que já para finalizar, como a trajetória da Carvalho Accioli aí é enorme, a sua expertise aí na parte de incorporação, a minha pergunta é uma curiosidade até. Hoje, o perfil, né, das pessoas que buscam os imóveis residenciais, no caso de prédio. Antigamente a gente via aqueles prédios ali na Asa Norte, que eram apartamentos enormes, 300 metros, 280 metros. Como que está a procura hoje em Brasília, especificamente em Taguatinga, que é a área que vocês têm uma expertise na atuação, em termos de composição mesmo da estrutura, né? A procura é 2 quartos, 3 quartos, é com suíte, é sem suíte. Como que está isso? Ou ainda é flexível, ainda tem público para ambas as possibilidades? Sempre tem todos os nichos. É claro que apartamentos maiores, né, acima de 150, 200 metros quadrados, é um nicho de mercado que existe, mas ele é bem mais reduzido. Bacana. Então, assim, se você tem uma oferta muito grande desse tipo de produto, que a meu ver, é um pouco o que está acontecendo no Noroeste. Os últimos lançamentos, e a maior parte dos lançamentos que estavam acontecendo lá são de grande porte. Teve esse nicho, o pessoal identificou, vendeu bem, e aí muitos apostaram na continuidade disso e a gente está sentindo que deu uma pequena estagnada lá. Tem a mesma visão. Mas de qualquer forma, é um nicho que existe. Ele só está demorando, vai demorar um pouco mais para absorver, mas eles vão absorver, porque esse mercado existe e ele cresce também, né? E isso é sazonal. Ou seja, tem momentos em que você identifica que o imóvel de 3 quartos está um pouco mais demandado do que o de 2 quartos. Às vezes o 2 quartos começa a ficar meio saturado, né? Você começa a identificar, começa a diminuir a velocidade de venda, começa a diminuir a valorização, e aí a gente começa a perceber um pouco, né, velocidade de venda e uma pequena valorização nesse outro produto. Aí a gente vai buscando se adequar a essas sazonalidades aí do mercado. 1 quarto é bastante comum, mas teve uma época que muita gente só fez 1 quarto também. Aí até 1 quarto, que nunca teve problema, também começou a dar uma esfriada. Então, você tem demanda para todos eles. Tamanho médio de apartamento, do que era feito na década de 70 e 80, era uma outra realidade, eram outros custos, o terreno era barato, a construção era relativamente mais barata, então você fazia às vezes apartamentos maiores, você também tinha uma cultura diferente, você tinha famílias maiores, com composição familiar muito maiores. Perfeitamente. Você tinha aquela coisa dos filhos que não saem de casa e ficam e vão só agregando, aquela coisa da grande família. Todo mundo ali. Aí hoje em dia não, hoje em dia eu acho que está o pai e a mãe num apartamento, um filho no outro, um outro no outro, já fez 20 anos, 20 e poucos anos, cada um vai pegando um. Então você vai mudando um pouco a cultura, vai mudando um pouco as demandas. E vai adaptando. E aí você vai ajustando também as necessidades das pessoas, as condições financeiras das pessoas, para poder também fazer o produto ideal, que atende aquela necessidade dentro daquela condição que a pessoa dá conta de. Bacana. Perfeito. Bacana. Então é isso. Mais uma vez quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito grande nossa de ter recebido aqui hoje João Accioli, um dos proprietários da Carvalho Accioli, uma empresa familiar, uma empresa, como vocês viram aí, de muito sucesso. É uma honra aqui para o Podzoli ter feito esse episódio e quero deixar o Léo dar as últimas palavras aí. Pois primeiramente agradecer o João aí pela oportunidade, né?
aos esclarecimentos também, porque para a gente é aprendizado. Muito. Eu digo que, da mesma forma que eles nicharam, eu, no meu papel de engenheiro, escolhi um nicho, então não sou o engenheiro que sabe de tudo, mas eu gosto de saber um pouco de cada coisa. Então ter uma pessoa com tanto conhecimento aqui para poder passar para a gente é uma gratidão muito valorosa, né? Quero também agradecer aí aos nossos patrocinadores, Varejão do Piso, Saga Volkswagen, agradecer a Deus por esse momento e que a gente se encontre no próximo episódio. Então é isso, João, se quiser deixar uma mensagem final aí. Não, eu que agradeço e assim, espero poder ter contribuído com algumas informações, sei lá, com algumas dicas e assim, apresentar alguma história que possa servir de referência ou como Com vocês certeza. falam, né, ajudar, às vezes uma dica, Não, Com com certeza. certeza. Pra gente aqui, É pra motivador mim, já e teve muito esclarecedor. aprendizado aqui, com certeza. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado novamente. Obrigado. Então, pessoal, esse foi o nosso 12º episódio do Podzoli. Um grande abraço e até mais.